ir atrás do cliente, assim, internet e tal, e daqui a pouco eu também quero falar sobre isso, que é o baita de um desafio pra gente, né, que é vender, né, vender para o mercado de empresa. Vender o que não existe na cabeça das pessoas. Primeiro você tem que criar o conceito. Exato. As pessoas entenderem, tem uma dor, ok, tem uma necessidade. Tem demanda? Né? Legal, tem demanda, mas não mapeou demanda porque isso nunca foi feito antes? Será que tem resultado? É punk, mas vocês pegaram. Vender já é difícil, ainda mais o que não existe, né? Pois é. A gente está inventando. O que é ainda intangível, né? Exato. Porque vocês tangibilizaram em números a partir do momento que começaram a fazer. É isso que eu estou querendo entender. Continua. Tá bom o papo aqui, vamos lá. Bom, aí a gente, partindo desses eventos, etc. Aí, antes da FIT, que foi o nosso primeiro cliente nessa operação, do começo do negócio, a gente teve a chance de dar um pitch um outro grande e-commerce. Não vou falar que é para não passar vergonha, mas foi um grande e-commerce. A gente foi lá e foi minha primeira experiência de fazer uma venda, né, numa hora de reunião com um cara que era gerente do negócio lá, um marketplace muito grande. Mas eu fui completamente despreparado, porque eu achei que eu ia encantar o cara com o nosso produto. Então eu cheguei lá assim, com foco no produto. Meu produto é incrível. E aí cheguei lá para vender para o cara, ele fez várias perguntas, eu respondi a maioria delas, mas no final assim, ele não demonstrou assim que para ele fazia sentido. Né? Por quê? Porque se o produto tinha todas as qualidades, na tua percepção, que ele atenderia às necessidades dele, do cliente, do mercado, do segmento, tal, do ecossistema dele, por que... Onde é que foi o gap aí? Infelizmente aprendi isso depois da reunião, né? Mas o que aquele cara queria comprar era a solução. Ele tinha um problema, ele queria a solução. E eu cheguei lá com um produto e eu não fui capaz de conectar o meu produto com a solução que ele precisa para resolver o problema que ele tem. O que hoje talvez seja uma realidade muito presente na de vocês, que é a customização, né? Eu acho que hoje a flexibilização que vocês têm para customizar pequenas coisas, que nesse caso o que aparentemente é pequeno resolve dá a solução para o seu cliente. Hoje foi fruto disso, Alexandre, desses momentos? Foi fruto disso. Você tinha algo, mas sempre tinha que ter uma adaptaçãozinha. Exato. Assim, esse dia dessa venda aqui não deu certo. O nosso primeiro grande fracasso, a gente ficou a semana inteira assim, ensaiando essa reunião, né? Estava marcado, tinha um mês já atrás. E aí chegamos lá, não deu certo. Então, assim, dali a gente tentou vender um produto de prateleira. Então, eu construí um produto, prateleira, eu vou lá e vou vender para o cliente, né? E não deu certo. Saímos de lá e tal, fomos então entender assim, o que aconteceu, o que faltou e tal. Na época a gente não tinha nem sequer um CRM. A gente nem sabia a necessidade que tinha para a gente. CRM era uma coisa para empresa grande e tal, né? Não era o nosso caso. E aí, depois de mais algum tempo, né? Então, por network, aí o nosso primeiro cliente da FIT foi network, né? A gente chegou então até o diretor de transporte da empresa, da companhia, ele ligou pra gente, falou, olha, quero falar com vocês, tá aqui um problema, uma necessidade, acho que vocês podem me ajudar. Marca uma reunião, foi lá para conhecer a gente no escritório, foi para conhecer também um produto que curiosamente foi uma semana depois que eu consegui lançar o locker no shopping, ele foi lá e ele queria ver. Então assim, foi legal porque se ele fosse ir não ver o produto, ele ia ficar um pouco preocupado. Então, eu quero comprar uma coisa, eu preciso ver o negócio, né? Preciso ver, tocar, preciso abrir a porta para o aplicativo, ver se o negócio realmente funciona e tal. A ideia é boa, porque ela traz uma solução, mas necessita para que ela funcione de algo físico. Exato. Aí né, vender uma coisa que é completamente nova é o ver para crer, né? Preciso ver para crer o negócio, né? Costumo dizer o seguinte, Alexandre, o novo assusta, o novo amedronta, o novo afasta, às vezes afugenta, mas alguém tem que carregar a tocha do novo, e são os corajosos. Porque ele tem jeito, se você falar assim, não precisa de coragem para criar um novo, vai lá criar, vê se não precisa de coragem. Precisa de muita coragem, porque é a coragem que você tem de errar, e aí reconhecer e aprender com as quedas, né? E não é todo mundo que está preparado. Na primeira queda desiste e volta. Correndo, né? Tenta fazer a ponte, volta. Né? Não dá mais. Bom, e aí nesse dia eu estudei bastante assim, para entender assim, como vender, e aí aprendi uma coisa muito legal que hoje no mercado é chamado de spin selling, que é uma estratégia bastante utilizada em grandes empresas de tecnologia para vender. Então, assim, é uma metodologia que você foca muito na escuta ativa, né? Então, na primeira venda eu fui lá e mais falei do que ouvi o cliente, né? Então, eu não estava focado na venda consultiva, eu queria vender o meu produto, não queria atender o problema que ele tinha. E nessa segunda venda com o cliente, né, ele foi lá, eu estava mais orientado a escutar. Eu escutei muito ele, eu fiz perguntas e fui escutando, então eu queria entender a situação que ele se encontrava para buscar a gente, né? Então eu entendi o problema, depois eu comecei a fazer implicações, né, do isso, aquilo, etc. E ele foi trazendo assim para um escopo de uma coisa que eu não tinha pronto, mas que eu podia fazer. Na verdade eu nem sabia se podia fazer, porque eu não era o cara de tech, né? Mas eu falei, cara, eu vou arriscar. Ele falou isso, aquilo, cara, a gente pode fazer e tal, não sei o que, no final, posso fazer sim.
não tinha pronto, né? Aí ele falou, cara, maravilha, então manda a proposta, eu vou aprovar esse negócio aí, porque eu sou diretor, tenho carta branca, tá tudo certo. Faz a proposta, me manda lá o valor e tal. O camarada era quem tomava a decisão. Exatamente. Era quem dava o sim. Exatamente. É quentinho, né? E aí a gente, então, né, começou cara, temos aí 10 dias, uma semana para mandar a proposta, né? Então, E uma a sabedoria semana que pouca gente entende, Alexandre e Sauer, é justamente essa. Para você vender, você não precisa falar muito. Eu vi isso há muito tempo atrás de um fera de vendas, eu nunca esqueci. Quer vender? Fala e ouça na proporção 2 orelhas para uma boca. Boa. Exatamente, disse tudo, né? Boa. Exatamente. Porque o sujeito ele quer vender, ele quer falar, eu tenho, mas... O que você precisa mesmo? Fala tu. É exatamente isso. E deu certo, deu match, né? Deu negócio, a gente conseguiu fazer ali a venda. Era um piloto, era uma POC, né? O POC é a prova de conceito, né? Ele queria testar uma coisa nova na empresa dele. E foram 6 meses de teste, deu muito certo e foi muito próximo. Depois que contrataram, veio a Black Friday e aí deu super certo, né? Nossa, arrebentou. De cara Foi o arrebentou, maior né? teste que a gente Exato. teve, né? E aí, no segundo teste momento, a gente chegou lá o e-mail, olha, legal, deu certo, agora vamos expandir o negócio. Agora manda a proposta aí de mais 10, né? Mais 10 para a gente expandir. Então, um ticket de 1x agora era 10x, né? Só para entender um pouquinho melhor aí, Sim. Alexandre. Você fechou com a Dafit uma parceria que vocês fariam com o Locker, né? O final delivery, tipo, a entrega final estaria lá para as compradoras, normalmente mulheres, né? 99% são mulheres. Não que haja só uma coisa para mulher na Dafit, mas principalmente. E aí deu certo, eles falaram, legal, nós queremos essa. Onde é que estava esse primeiro Locker? Só para eu entender. Tá. Na sua pergunta, você talvez esteja pensando que a gente vendeu o clique e retire, que é o cliente final ir lá buscar, né? Foi o que eu fui fazer na primeira venda e não deu certo. Era o meu produto prateleira. E na segunda, o cliente não queria isso. Ele queria uma coisa diferente, que é o locker para resolver um problema de last mile, só que não na porta do cliente. O cliente tem que ir buscar. Não era o cliente que ia buscar, Não, então? Era, o locker ficava num ponto estratégico, muito próximo do cliente, de tal forma que bateu no locker, chegou no locker um abastecimento de 400, 500 pacotes num único ponto, né? Dali sai um ciclista, né? Então, assim, muito mais econômico. Ele faz as entregas em 6 horas, né? Então, ele tem uma performance maior, ele consegue fazer mais entregas do que um motoboy, porque não tinha o locker. Então, foi o estudo que eles fizeram, a gente já participou desse estudo e deu muito certo, porque foi provado que você fazer distribuição, né? Na verdade, a descentralização da last mile, você tem uma eficiência maior na questão de custo e entrega, porque antes da gente estar na operação, a Dafit fazia em 5 dias em São Paulo. Entramos na operação, a de 5 foi para 2 e o mesmo custo. Então, olha que absurdo, né? Então eles tiravam do centro de distribuição do CD, mandavam para o locker, provavelmente com um VUC, né? Com um pequeno caminhãozinho, deixava lá todo mundo, sei lá, do bairro X, né? Da Bela Vista em São Paulo. Aí todas as mulheres da Bela Vista que compraram, fica lá. E aí vai o ciclista, retira do locker e sai o door delivery. Entrega Exatamente a porta. isso. Exatamente. Cara, que genial. Resolveu o problema deles e o de vocês também, Exato. né? E aí, isso tudo Aí tem vocês um viram o plus, treco né, funcionar, né? Pô, dá certo. Não é que dá certo? Isso tudo tem um plus. A gente não fala muito, mas quando a gente coloca os lockers, né, numa estrutura dessa e permite que veículos menores, como bicicleta, patinete e outros veículos pequenos, possam fazer a entrega final, a gente deixa de colocar um caminhão cheio de produtos, indo de casa em casa, queimando combustível e emitindo CO2. Os clientes da gente, nesse último ano, eles deixaram de emitir 200 toneladas de CO2. Uau! Só com operações desse jeito. Ou seja, você troca modais, você troca veículos que emitem muito CO2, né? Colocam veículos limpos e a gente traz não só entrega mais rápida, menos custo, mas mais sustentabilidade. Então essa é uma das coisas que a gente aqui na Handover a gente tem muito orgulho de dizer, porque assim, a nossa solução ela não só ela é um tripé, né? Ela não só beneficia um lado do negócio, que é a velocidade, nem o segundo mais importante que é o custo, mas sim ela traz a sustentabilidade. Um assunto que hoje está muito em alta no mercado. E se pensar do que o Alexandre falou agora, que de 3 dias caiu para 2 dias, você tem são 60% de eficiência em tempo. E o time no delivery é tudo. Essencial. Porque quanto mais rápido você
vamos pensar nós como consumidores finais, nós três aqui, nossas respectivas garotas, mulheres, esposas, namorados e tal. Quanto mais rápido a gente for atendido, mais rápido eu já penso na próxima Você compra. vai querer comprar de novo. Exatamente. Isso já tem uma comprovação, né? Porque tem gente que é compulsivo, é comprador compulsivo, mas normalmente a pessoa que compra alguma coisa, ela espera receber para checar o produto e tal. Deixa eu partir para o próximo. Nem que seja um próximo igual, mas, né? Então você agiliza até o mercado em si. Exato. Quer dizer, então tem mais esse quarto elemento. mais esse aí. Você reduz tempo, você melhora custo, você melhora a qualidade do ar e por isso você respeita o meio ambiente, o ecossistema mesmo, né? A natureza, e você facilita que o comércio Exatamente. dê o próximo passo, né? E hoje tem consumidores que eles escolhem a empresa que eles querem comprar, avaliando se a empresa é ou não sustentável. Ah, sim. Então, a gente mesmo escuta muito isso, né? Porque a gente está muito nesse meio. Então, isso principalmente vindo dos jovens hoje. Se eu vou comprar numa empresa e eu sei que ela não faz uso ou de veículos que poluem, ou de produtos que de alguma forma agridem os animais assim, eu vou comprar dessa empresa. E no caso vocês implementam com um processo. Exatamente. O processo de vocês A solução, permite, né? Isso, a solução gera esse bem para o nosso cliente, que ele pode usar isso, obviamente, como marketing do bem para ele, né? Afinal de contas, quem não quer falar que faz isso? Opa. Todo mundo.